queria só dar um exemplo rápido dessa questão de Deus, da reciclagem, da minha própria vida. Por muito tempo, e olha que foi terapia para eu ter coragem de falar isso, mas é bom porque tem gente que está ouvindo a gente que de repente está numa situação semelhante e a gente pode estar ajudando alguém que está do outro lado lá, a galera que está assistindo. Pessoal, às vezes vocês veem assim a gente aqui falando com o Vilela, tudo direitinho, bonitinho e tal, eu aqui falando de hebraico, falando de Israel, Saião, mas é aquele negócio, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? O que acontece? O pastor falando isso é muito engraçado, né? Você vê, né? Vamos orar por ele. Vamos orar por ele, né? Agora, o que acontece? Por muito tempo, eu lutei muito com uma coisa que os pregadores falavam na igreja, e pra mim era terrível, aquele negócio assim, você é desejado de Deus. Por quê? Em que pese o risco de uma teologia humanista que está surgindo por aí, que eu não subscrevo a ela, que é essa teologia que quer colocar o ser humano como o centro do umbigo de Deus. Não é bem assim, não. Deus me ama, mas Ele é justo, Ele é o Senhor, eu não sou Senhor. Vamos deixar isso bem estabelecido aqui. Mas Ele me ama. O amor, é o princípio do amor que a gente acabou de falar aqui. Só que o meu pai e minha mãe não me planejaram. Meu pai tinha tomado umas e outras, minha mãe estava separada do primeiro marido dela, meu pai estava separado da mulher com quem ele vivia. E foi pra casa da minha mãe. E os dois conversando ali e tudo mais, tomou e tal, e se relacionaram. E ela ficou grávida de mim. Isso nos anos 70, que uma mulher que engravidava numa situação daquela. E foi uma coisa tão terrível que a primeira profecia que eu tive era nunca pra eu ser crente. Era da minha tia, que era batista, e o meu tio, que era metodista. Eita! Foram na porta da minha casa, minha mãe comigo no colo. E falaram assim, vão com a gente pra São Paulo. Então falou assim, nossa, vocês eram na minha casa? Não, nós não viemos em atitude de paz. Porque você é uma adúltera. Nossa. Vamos agora pra lá, você vai criar isso aí. Esse isso aí era eu. A minha mãe, mas eu não posso deixar o Wilson, meu pai, tudo. Ele é um bom homem, tudo. Você não vai deixar? Então é o seguinte. O meu filho é soldadinho de Cristo. Mas isso aí vai ser um marginal. E vai te dar muita dor de cabeça. E o sangue que corre na minha veia não corre mais na sua. E aí foi uma coisa muito complicada pra mim. Por quê? Olha, é interessante a posição, e você vai se surpreender de um adventista falando isso. Olha a posição legal da lei. Tecnicamente falando, legalmente falando, eles estavam certos. A minha mãe não estava numa relação sexual conforme a Bíblia prescreve. Tecnicamente eles estavam certos. Mas e a graça? Onde é que entra a graça aí? E eu durante muito tempo degladiei com isso. Mas se Deus me ama, peraí. Se Deus me desejou, então Deus desejou aquela relação que não era... Num certo sentido. Num certo sentido, o que Ele queria. Mas se Deus não me desejou, então o que eu estou fazendo aqui? Até o dia que eu descobri um insight teológico. Por isso que eu pedi licença para dar esse exemplo, que foi justamente o que ele sistematizou do Deus que é especialista em reciclagem. Você não usou essa palavra não, mas eu tô colocando como... Essa palavra eu não gosto. Mas eu tô falando de reciclagem no sentido assim, porque muitas vezes a gente se sente um lixo mesmo a vida da gente. Deus pega uma coisa que aparentemente não vale nada e transforma aquilo em algo que passa a valer tudo. Então, a partir do momento que algo que Deus não desejou acontece, Ele consegue, na sabedoria dele e na onipotência dele, transformar o bem em mal. Esse que é o lance, é corrigir o desenho. As dores de parto chegaram para a mulher como uma maldição pós-pecado. E a dor que dá mais prazer na mulher quando ela é mãe. O suor do rosto foi colocado com uma maldição para Adão. E como é bom trabalhar. Então eu entendi o seguinte, aquilo que estava acontecendo naquela relação sexual não era o que Deus queria. Mas uma vez que algo que ele não queria aconteceu, ele conseguiu tirar uma bênção. Ele falou assim, eu vou fazer com que esse espermatozoide aqui fecunde esse óvulo aqui, e esse ser aqui eu vou dar a chance dele me amar. E esse ser amou, e eu tô aqui. Eu sou um exemplo vivo desse milagre inexplicável, porém testemunhável de Deus,
que é o que o Saião falou. Mesmo não gostando da palavra reciclagem, eu usei mais para um sentido emocional mesmo. Entendi. Ressignificação. Ressignificação que Deus consegue. É uma coisa que tá acabado, você não vê futuro naquilo. E Deus fala assim, calma, eu não agi ainda. O curioso é, se você olhar bem para Jesus com atenção, você vai ver que Jesus bate de frente, principalmente com um tipo de pessoa. Curiosamente, são os religiosos. Os caras que estão lendo a Bíblia e falando sobre ela o tempo todo. Uhum. E a pegada que se define é que essa galera, eles de alguma maneira se sentem melhor do que os outros. Então eles fazem a comparação e tem uma atitude de cima para baixo. O que a Bíblia vai mostrar pra gente é que está todo mundo no mesmo buraco, na mesma situação. E quando você acha que a sua condição é diferenciada a ponto de você se colocar sobre o outro, aí é que você tomou o veneno que, na verdade, a pessoa lá foi destruída por um caminho equivocado, mas é o mesmo veneno que está agindo e mexendo com você no mesmo buraco. Então o que acontece? É muito louco isso. Deus permite experiências e situações completamente inimagináveis de sofrimentos nas quais ele vem e sofre junto com a gente, para que a partir dessas situações inesperadas ele construa uma realidade inimaginável. Quer ver uma coisa, um exemplo interessante? Os discípulos estavam andando com Jesus, Jesus falou que ia morrer, que ia ressuscitar, nunca caiu a ficha para ninguém, os caras totalmente por fora. Aí quando Jesus ressuscita e é avisado e falado, o nosso querido Tomé mandou lembrança para todo mundo, falou, imagina, eu não acredito de jeito nenhum. E aí ele o cara que tinha fecha o tempo, tal, tinha tido provas. Se eu não botar o dedo lá, o que você esperaria? Se Jesus fosse religioso no nosso molde, punição. Ele soltaria os cachorros. Mas que vergonha, cara. Tanto tempo comigo, como é que você fez um negócio desse? Jesus não só aparece para Tomé, permite que ele bote o dedo, veja lá, e aí corrija a caminhada dele. E aí, nesse momento, Tomé vira para Jesus e fala, Senhor meu e Deus meu. É uma das frases mais poderosas que você encontra de alguém reconhecendo que Jesus é divino. Agora, quando? Depois da dúvida cruel. Então eu vou dizer uma coisa louca aqui, você vai ficar chateado comigo, Rodrigo não vai querer mais conversa comigo, todo mundo vai ficar revoltado. Ninguém acredita de verdade sem não ter duvidado antes. A pessoa que crê frivolamente não sabe nem do que está falando. Aí eu vou dizer uma coisa mais louca. Para mim, muita gente descrente, até ateísta, revoltado, é um crente enrustido. Ele tem uma coisa dentro. Por isso que ele revolta, por isso que ele tem que brigar, por isso que ele tem que ficar chateado. Então quando alguém vem, por exemplo, batendo pesado, falando assim, um dia o cara fala, eu não consigo entender uma coisa dessa. Eu falei, eu também não. De boa, porque é interessante como exatamente desse deserto é que Deus faz nascer a flor mais bonita. Então é uma coisa curiosa esse processo de transformação do mal em bem pelo poder amoroso e restaurador da graça de Deus. A galera entende errado, que a palavra divina é um monte de mandamento, é um monte de ordem, é um lugar, é um monte de quadrado onde você deve pisar, e os caras ficam dizendo o quadrado maior ou o quadrado menor, não é? Então assim, tipo, não rola o que o pessoal está pensando. A Bíblia é cheia de ironia profunda que fala desse negócio extraordinário que é. Só para te deixar tranquilo, que eu não fiquei chateado não, que eu tenho um livro que chama-se O Ceticismo da Fé, que eu escrevi. Legal. Que às vezes é preciso duvidar para crer. Agora... Mas falando de mim, eu não sei se o Lene também pode completar isso, mas eu duvido que todo mundo, mesmo quem creia, não passa por momentos de dúvida. Claro. Você vê isso no Salmo. O salmista fala, Senhor, como assim? Exatamente. Não, isso faz parte. Não, que é coisa mais polêmica que Cristo terminar na cruz falando, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Caramba, então, aquilo é de uma... É de uma humanidade. É uma humanidade, uma força tão absurda. Então, o sabor da Bíblia é agridoce. E junta elementos contrários, e a gente, quando recebe esse conteúdo como um todo, ele alimenta. O que a gente faz? A gente quer
separar e criar um negócio assim, entendeu? Que Agora, não olha se que conecta. interessante esse negócio que o Sayão falou da religiosidade, os bateu nos religiosos do tempo dele. Já que a gente falou tanto de volta de Jesus aqui, nem todo mundo terá o mesmo comportamento na volta de Jesus, eu estou falando dos que vão se perder. Porque em Apocalipse capítulo 6, fala que quando ele vier, um grupo vai falar o seguinte: ó, montes e rochas, caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que se assenta sobre a rocha. Então, quer dizer, estão tão desesperados com a volta de Jesus, que eles vão pedir as rochas para caírem neles. Outros não. Outros vão falar o seguinte: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos curas. Os demônios. E ele falou assim: eu nunca vos conheci. Então, olha a petulância. Ele vai estar voltando e eles vão, peraí. E outros ainda vão questionar assim: quando é que o senhor teve fome que eu não dei de comer para o senhor? Quando é? Ele falou: quando você... Então você nota que haverá religiosos tão petulantes que é uma linha muito tênue entre a crença e a crendice, entre a relação de amor e a relação de legalismo. É muito tênue. Você pode fazer a mesma obra de alguém que está salvo, mas por razões completamente escusas. Porque se eu olhar do sentido estrito da lei, a liderança judaica com a qual Jesus bateu de frente, eles estavam perfeitos. Perfeitos Eu acho na que lei. uma coisa que é extremamente assim significativa é quando você lê João 9 e você entende a cabeça humana e a proposta de Deus. Tem um cara cego, o cara é cego de nascença. A pergunta do discípulo: quem foi que pecou? Quem pisou na bola? Foi ele ou foram seus pais para que ele nascesse cego? Jesus diz: nenhum nem outro. Ele está assim para que nele se manifeste as obras de Deus, para a glória de Deus. Então, uma dissonância, um elemento que a gente caracteriza como algo indesejável, negativo, é uma grande oportunidade para a gente fazer diferença e construir de maneira positiva em sintonia com esse amor de Deus. Por isso que a tradição judaica tem um negócio muito interessante. O que a gente está fazendo aqui? Eles dizem Tikkun Olam. Nós estamos levantando, construindo o mundo. E o que a tradição cristã, que é filha da mesma raiz, diz? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, por que tem uma coisa ruim e péssima e problemática diante de mim? Exatamente para que eu seja canal de bênção. Então, qual é a resposta de Deus para o problema do mal? Não é uma explicação filosófica. A resposta de Deus para o cara que está morrendo debaixo do viaduto, que está sofrendo bomba, é eu e você fazermos diferença, motivados pelo amor de Deus. É uma resposta prática. E, cara, não tem nada mais legal que isso. Quando a gente, na nossa fragilidade, malandragem, na nossa pequenez, Deus de alguma maneira usa você para ajudar uma pessoa, isso é muito legal, né? Uma coisa simples que você faz com a criança, ela fica sorridente, te dá um abraço, você ganhou o dia, né? Então nada é mais significativo do que isso. Eu posso fazer uma provocação? Opa! Lúcifer, ou se não é Lúcifer, é algum outro nome, Estrela da Manhã, Satanás. Será que ele pode ser salvo? Ele pode ser perdoado pelo que ele fez se ele genuinamente se arrepender algum dia? E se sim, como fica o mal? Ressignificado? Ele não pode. A Bíblia não dá essa proposta. Ah, não? Não Quer há dizer, ele retorno. poderia, né? Ele poderia. Se ele aceitasse o perdão de Deus. Estou colocando o verbo assim no futuro do subjuntivo. Assim como mas o ser ele não, humano, ele se já... ele falar, algum momento, chega a segunda volta de Jesus, ele já foi longe demais. E fala, Então, mas eu reconheço ele como meu salvador. Ele já foi longe demais. Ele gastou suficientemente o cartucho do seu arbítrio de modo que não há retorno. Ah, é? Eu acho que nesse ponto você vai concordar comigo. Houve um tempo que ele poderia... Porque imagina o seguinte, a pessoa vai se afastando de Deus, e tem uma hora que ele não consegue voltar mais. Teve a queda, ele luta um terço do céu e cai. Ali ele ainda poderia se arrepender. A Bíblia pode ser, a Bíblia não dá. A Bíblia não dá. A gente só pode dizer o seguinte, eu acredito, não sei se o Saio vai concordar comigo, porque eu quero até ouvir sua opinião, que houve um período que eu não sei precisar de quanto, nem quando, que ele poderia voltar atrás. Mas sabe quando a pessoa vai ainda tal porque assim... como é que eu vou dizer? Perder a salvação é muito mais difícil do que ganhá-la. Ah, é? Porque você está lutando contra o Espírito Santo.
O Espírito Santo está tentando te chamar de volta e você está resistindo ao Espírito Santo. Então... E chega a um tal ponto que Jesus até chama de o pecado contra o Espírito Santo para o qual não há mais perdão, que a pessoa vai...